Meu nome é Chayane Parreira, eu sou atriz e bailarina profissional e trabalho nessa área artística já faz muito tempo. Eu diria que mais ou menos há uns 15 anos que eu trabalho com dança e teatro, e foi justamente por estar nessa área que eu comecei a entrar nessa área de desenvolvimento e criação de figurino. Eu não tenho formação em desenho, nessa área de criação, de croquis e de desenhos de roupa, de figurino, mas eu desenho desde muito pequena e foi justamente por desenhar, né, e estar sempre desenhando que meus desenhos chamou a atenção de uma diretora de uma escola, e a partir daí eu tive o meu primeiro trabalho, que foi desenhar todos os figurinos de um espetáculo, do espetáculo de final de ano da escola, né? Então era todas as turmas, todas as coreografias. Eu encabecei a criação e o desenvolvimento dos figurinos dessa escola. Isso foi um bom tempo atrás. Eu lembro que no meu primeiro trabalho com figurino eu tinha 16 anos, né? E aí, desde então eu não parei mais. Eu continuei fazendo figurinos para essa escola nos anos seguintes, e depois, né, começando com o teatro, né, eu comecei a trabalhar, né, a estudar e a entrar nesse meio do teatro. Eu comecei também a fazer figurinos para grupos de teatro e para trabalhos teatrais de um modo geral, né? Tanto contação de história, performance, espetáculo, e assim foi, né? Até hoje eu sigo fazendo algumas criações, né? Alguns desenhos para trabalhos cênicos, né? Prioritariamente. Para esse trabalho, né, com o grupo Gaiaron, aconteceu que uma das integrantes eu já conhecia do teatro, né? Já tive aulas de canto com ela, já foi minha professora, já foi minha diretora musical, então a gente já se conhecia. E aí quando ela teve, né, quando as meninas teve a ideia desse trabalho, desse espetáculo, desse trabalho específico, a Priscila, né, que é uma das integrantes, entrou em contato comigo, falou mais ou menos como é que era a proposta, o que elas estavam pensando, né, qual que era o estilo musical, e perguntou se eu poderia encabeçar a criação de figurino desse trabalho, desse primeiro trabalho delas, né? E daí eu topei, e em seguida a gente começou todos os trâmites para começar o processo de criação, né? Tanto recolher referências, a gente trocar mais ideia também, né? Conversar também o que o grupo estava pensando, o que cada uma gostaria de contribuir em relação a essa criação de figurino. E foi assim que eu comecei, né? Assim que eu recebi o convite e comecei o trabalho com as meninas do grupo Gaiaron. E o ponto de partida para esse trabalho foi justamente a troca que eu tive inicial com as meninas, né? Para elas me passarem tudo o que elas estavam pensando em relação à estética do figurino, né? Então elas me passaram muitas referências em relação à época, né? Que uma das coisas principais foi essa referência da Idade Média, mulheres camponesas, tem também essa questão da bruxaria, né? Que também era uma questão forte na época, e o espetáculo remete um pouco a essa ideia, essa estética. Então elas me trouxeram essas referências, que foi o ponto de partida para a criação de todos os figurinos. E dentro dessa estética, coisas que eu percebi que valia a pena valorizar, que era esse caimento, né, vestidos, questão de amarrações, que é uma coisa que tem muito em relação a mulheres camponesas, por exemplo, espartilho, amarrações, né? Então, em algumas peças eu coloquei amarrações nos braços, na cintura, né? Que é uma coisa que é muito presente quando você pesquisa esse período, essa época e essa estética. Outra coisa também foi a questão das cores, né? Que eu tentei puxar muito para essas coisas, esses tons mais terrosos, né? Então, o verde, o vinho, até o marrom, sempre num tom mais fechado, mais, né, para puxar mesmo para essa coisa da terra, uma coisa não muito gritante, né?
Em relação ao tecido, foi uma coisa que a gente teve que pensar, né? O tecido que se ia trabalhar, porque essas roupas, né, retratam uma época e um lugar muito frio, né? E a gente sabe que aqui no Brasil não é frio, e se as meninas fossem trabalhar, cantar e se movimentar com tecidos pesados e quentes, poderia ser bem incômodo, né, em relação ao calor. Então, a gente tentou manter essa questão do caimento, as amarrações, os tons, mas tentar trazer isso para tecidos mais leves, né, que foi o que aconteceu. Então, a gente acabou trabalhando muito com viscose, malha, tecidos que fossem mais leves e não tão calorentos, né? E aí, uma coisa que eu acho muito importante quando eu vou fazer figurino é que o artista que vai vestir esteja muito confortável com o figurino dele, né? Porque quando ele está em cena é muito importante que não tenha essa preocupação, né, com a roupa, com algum acessório, né, para que a pessoa possa ficar bem confiante ali em cena, no palco, né? E para isso eu conversei com cada integrante do grupo para saber o que elas faziam questão que tivesse na roupa e o que elas não queriam que tivesse na roupa, né? Então, teve algumas que pontuaram, ó, né, eu não quero mostrar a barriga, eu não quero uma saia muito curta, eu não gosto muito de tal tom de cor que não valoriza, que não me valoriza. Então eu fui fazendo esses ajustes com as meninas para ver o que eu ia colocar em cada figurino, né, e que estivesse condizente com aquilo que elas estavam esperando e que elas fossem ficar bem confortáveis, né? Então esse acordo foi extremamente importante, né? Deu uma orientada até no meu trabalho e assim eu acho que eu pude fazer peças muito mais satisfatórias para as meninas, né? Esse processo de criação de figurino, né, é um trabalho que eu faço principalmente sozinha, né? Porque principalmente pesquisar, né, pegar as referências e desenhar. Então é um processo até um pouco solitário, né? Claro que antes, né, antes de iniciar toda essa questão de começar a fazer os desenhos, acontece sempre essa troca com os artistas. Então tem reuniões, tem essa troca de referências, de comunicar o que quer e o que não quer, né, o que pensou. Então, inicialmente tem essa troca, né, com o artista ou o grupo que eu vou trabalhar, mas o processo, né, do trabalho em si, a criação e os desenhos, a pesquisa, acontece sozinha, eu sozinha, né, ali no processo de criação.